Olha, vamos começar com uma imagem que parece até roteiro de filme, né? Sim. Mas é a mais pura realidade. É verdade. Pensa na Alemanha, a maior economia da Europa, o motor do continente, um sinônimo de ordem, de estabilidade. Exato. Agora, imagina que esse mesmo lugar funciona como quartel-general, tipo um paraíso fiscal e logístico para a organização criminosa mais rica do planeta. É isso. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como a 'Ndrangheta, a máfia da Calábria, opera de forma quase invisível, mas brutalmente eficaz, em pleno coração da Europa. E essa imagem que você pintou é poderosa porque ela é precisa. A base para nossa análise aqui não é especulação, sabe? Certo, são fontes oficiais. São fontes oficiais. A gente está falando de relatórios da Polícia Federal Alemã, o BKA, e de investigações jornalísticas muito sérias, como as do Der Spiegel. Então a nossa missão é desvendar como esse gigante silencioso, digamos assim, conseguiu transformar a Alemanha no que um investigador italiano chamou de lavanderia particular deles. Exatamente. Movimentando bilhões de euros debaixo do nariz de todo mundo. Ok, mas antes da gente focar só na 'Ndrangheta, me ajuda a pintar o cenário. Quando a gente fala de crime organizado na Alemanha, do que exatamente a gente está falando? Quem são os outros jogadores? Ótima pergunta, porque o contraste é a chave para entender a 'Ndrangheta. O relatório oficial do BKA, o Bundeslagergeld, ele mostra um ecossistema assim bem variado e barulhento. Barulhento? Como assim? Em Berlim, por exemplo, a mídia está sempre de olho nos chamados clãs árabes. Eles adoram ostentar, sabe? São conhecidos por aqueles roubos espetaculares. Ah, sim, os roubos de museus, de joias. Isso. Coisas que viram notícia no mundo todo. É uma demonstração de poder, eles querem ser vistos. Eles querem que todo mundo saiba que eles estão ali. Exatamente, é performático. Aí, se você vai pro oeste do país, ali na fronteira com a Holanda, você tem a Mocromáfia. E qual é a deles? A especialidade deles, explodir caixas eletrônicos. É caos, é violência explícita, sabe? É força bruta. Sem contar as gangues dos Balcãs, que são fortíssimas no tráfico de armas. Entendi. O cenário geral é de grupos que marcam território com barulho, com violência. Isso. Tá. E no meio disso tudo, onde entra a 'Ndrangheta? Você disse que eles estão no topo, mas eles não explodem coisas, não roubam museus. O que os torna tão mais perigosos? A discrição, o silêncio. Enquanto os outros buscam as manchetes, a 'Ndrangheta foge delas. A filosofia é outra, então? Completamente. Eles não querem confronto, eles querem o negócio. O objetivo não é controlar uma rua, é se infiltrar na economia. Se eles fazem o trabalho direito, o cidadão comum nem sabe que eles existem. Nossa, o poder que eles buscam não vem do medo na rua. Vem de ter o nome na escritura de um prédio comercial no centro de Frankfurt, entende? O lema deles poderia ser menos barulho, mais lucro. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos desvendar isso. O que faz da 'Ndrangheta essa fortaleza silenciosa? Qual é o segredo que as autoridades alemãs têm tanta dificuldade em quebrar? A resposta é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexa. Tá na estrutura deles, na fundação. A base da 'Ndrangheta é o sangue. Peraí, sangue? Como assim, literalmente? Literalmente. Você não preenche uma ficha para entrar na 'Ndrangheta. Você não é recrutado numa esquina porque provou ser bom de briga. Não. Você nasce 'Ndrangheta ou você se casa com alguém da 'Ndrangheta. A organização é uma teia de famílias, de clãs, as Ndrini, todos interligados por laços de sangue e casamento. A lealdade não é a um chefe. É o seu pai, seu tio, seu primo. Nossa, isso muda tudo pra polícia, não é? Quero dizer, qual a estratégia? Como você coloca um policial disfarçado numa festa de família? Parece impossível. É praticamente impossível. E aqui está a grande diferença para outras máfias, como a Cosa Nostra siciliana. A Cosa Nostra, historicamente, recrutava soldados de fora. Certo, com base em mérito, necessidade. Exato. E isso, com o tempo, abriu brechas. Um membro insatisfeito podia virar informante. Um agente habilidoso podia se infiltrar.
Na Andrangheta, essa porta tá fechada. Trair a organização não é só quebrar um código de honra. É trair sua própria família. Seu próprio sangue. A omertá, o código de silêncio, é reforçado por laços que vêm do berço. Então, a estrutura familiar é o maior escudo deles. Isso explica a dificuldade de combate. Mas como esse escudo se manifesta no dia a dia? Como eles operam na Alemanha sem chamar atenção? Porque, como você disse, eles não estão em becos escuros. E não estão mesmo. E aqui a gente entra no que talvez seja a faceta mais genial e, assim, assustadora da operação deles na Alemanha. A vida dupla. A fachada é a da normalidade absoluta. Mas isso não soa meio clichê de filme? A pizzaria que, na verdade, é fachada da máfia. As autoridades não estão atentas a isso. É realmente tão fácil assim misturar dinheiro de droga com venda de mussarela? Parece clichê porque funciona. E funciona há décadas. As investigações do Der Spiegel são fascinantes por mapearem isso. Eles mostram como uma rede de pizzarias, sorvetes, restaurantes italianos... Aparentemente inofensivos. Exato. Espalhados por cidades pequenas e grandes, formando a espinha dorsal da logística deles. Para o público, é o Luigi, o dono simpático do restaurante da esquina. Nos bastidores, aquele restaurante é um ponto de encontro, um centro de distribuição e, crucialmente, a primeira etapa da lavagem de dinheiro. A primeira etapa, o que significa que tem mais. Muito mais. A pizzaria é só a ponta do iceberg. A interface amigável de uma máquina muito, muito maior. É onde o dinheiro do crime começa a se misturar com o dinheiro limpo. Mas os valores que passam por ali são um troco perto do volume total. Troco! A verdadeira operação, o coração do negócio, está em outro lugar. Vamos seguir o rastro, então. Se a pizzaria é a ponta, qual é a origem? De onde vem o produto que gera essa fortuna toda? O produto é um só. Cocaína. E em quantidades industriais. A gente está falando da Andrangheta controlando, segundo a Europol, cerca de 80% do tráfico de cocaína para a Europa. 80%. E a Alemanha, com sua infraestrutura de primeira, é o portão de entrada perfeito. Os portos de Hamburgo e Bremerhaven, dois dos mais movimentados do mundo, são as vias expressas da organização. E como isso funciona na prática? É só botar a droga num navio e torcer para ninguém achar? Não, é muito mais sofisticado. Eles se infiltram em toda a cadeia logística, corrompem funcionários, criam empresas de importação de fachada. Entendi. As toneladas de cocaína vêm escondidas em contêineres de mercadorias legítimas. Frutas, café, peças de maquinário. Imagina um scanner tentando achar pacotes de droga no meio de milhares de containers que passam por Hamburgo todo dia. É como procurar uma agulha num palheiro. Um palheiro gigantesco. Apenas uma fração mínima é interceptada. Ok, então a droga entra pelos portos em escala industrial, uma parte é distribuída usando a rede de restaurantes e o dinheiro começa a entrar. Mas você disse que a lavagem na pizzaria era troco. Onde o dinheiro grande é limpo? Aqui entra o terceiro P da equação deles. E talvez o mais importante: propriedades. Propriedades. Se os portos são a entrada e as pizzarias são a logística, as propriedades são a aposentadoria, são o cofre. O mercado imobiliário alemão é o destino final de bilhões de euros do narcotráfico. E por que a Alemanha especificamente? Porque é o lugar perfeito. É um mercado estável, seguro e que por muito tempo teve uma regulação bem frouxa sobre a origem do dinheiro em transações imobiliárias. Então eles chegavam com dinheiro vivo, malas de dinheiro vivo, e através de intermediários, empresas de fachada compram de tudo. Prédios de apartamentos, hotéis, centros comerciais, restaurantes de luxo. E o que isso significa na prática? Qual a dimensão disso? Significa que o dinheiro sujo, manchado de sangue, vindo da cocaína que entrou por Hamburgo, que talvez passou pela contabilidade de uma sorveteria em Duisburg, de repente se transforma num ativo limpo, legal. E que ainda gera renda. Exato. Renda de aluguel em Munique. Estamos falando de um volume de dinheiro que poderia comprar quarteirões inteiros. O crime literalmente vira parte da paisagem urbana. É o golpe de mestre, a lavanderia perfeita.
pizzas, portos e propriedades. É uma máquina que parece quase perfeita demais, quase teórica. É tão silenciosa que a gente se pergunta como a polícia sequer começa a desvendar algo assim. Eles já conseguiram puxar o fio desse novelo? Sim, conseguiram. E esse momento tem nome e data. É quando a gente sai do campo da análise e entra nos fatos documentados por processos judiciais. O nome é Operação Eureka. Operação Eureka? O que foi isso? Soa como algo grande. E foi. Foi uma das maiores e mais coordenadas ações contra a Ndrangheta na história da Europa, em maio de 2023. Recente. Muito. Liderada pela Europol, mas com a Alemanha como um dos principais alvos. Para dar uma ideia da escala, só na Alemanha mais de 1.000 policiais foram mobilizados na madrugada da operação. 1.000 policiais. 1.000 policiais. Eles claramente não estavam procurando por um pequeno traficante. O que a Eureka conseguiu expor que não se sabia antes? Ela confirmou, com nomes, endereços e provas concretas, todo esse esquema que a gente está desenhando. A investigação durou anos, rastreou o fluxo de cocaína desde a Colômbia, passando pelos portos até a distribuição final. E o que ela provou foi o quê? Foi chocante. Provou que clãs poderosíssimos como os Nirte Stranjo não usavam a Alemanha só como uma área de lavagem. Eles usavam o estado da Renânia do Norte-Westfália, uma das regiões mais industrializadas, como um centro de comando e controle. Então não era só uma filial, era um quartel-general. Exatamente. De cidades pacatas alemãs, eles coordenavam a logística transcontinental. A operação resultou em dezenas de prisões só na Alemanha, mais de 130 em toda a Europa. E bens apreendidos, avaliados em mais de 25 milhões de euros. Mas o mais importante foi o que ela revelou: a profundidade da infiltração. A Eureka abriu uma janela e mostrou que o Império Invisível não era uma figura de linguagem, era uma infraestrutura real operando há décadas. É impressionante quando a gente junta as peças. De um lado, você tem essa organização que é uma fortaleza familiar, impenetrável. Do outro, eles operam à luz do dia, vendendo sorvete, Pizza, enquanto nos bastidores movem o equivalente a montanhas de cocaína pelos portos mais modernos da Europa. E para fechar o ciclo, usam o mercado imobiliário mais sólido do continente para transformar todo esse dinheiro sujo em poder econômico legítimo. Eles não estão mais à margem da sociedade. Eles estão comprando a sociedade, um imóvel de cada vez. É isso. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Qual é a grande conclusão que emerge dessas fontes, tanto dos relatórios policiais quanto do jornalismo investigativo? A conclusão é um pouco desconfortável, sabe? É que a Alemanha, talvez sem querer, ou por focar em ameaças mais barulhentas, criou o ambiente perfeito para a Ndrangheta prosperar. Ela não buscou o confronto direto. Não. Ela buscou a integração. Eles não queriam lutar contra o sistema. Eles queriam se tornar parte dele. E, em grande medida, conseguiram. A Alemanha se tornou, na prática, um porto seguro para o capital da máfia. O que nos deixa com um pensamento final, algo para quem nos ouve refletir. Exato. E esse pensamento gira em torno dessa ideia do Império Invisível. A Operação Eureka foi sem dúvida um grande sucesso, mas também foi um alerta brutal. Um alerta. Ela revelou uma estrutura que operava em plena luz do dia, mas que era invisível porque se disfarçava de normalidade. E a pergunta provocativa que fica é: se uma única operação, mesmo uma gigantesca como a Eureka, revelou uma rede tão complexa e enraizada, o que mais ainda está escondido? O que a Eureka não encontrou? Exato. Quanto desse império invisível continua operando agora, neste exato momento, se fundindo silenciosamente com a economia da maior potência da Europa?